Nós não nos apaixonamos pelo local para o qual viajamos, mas sim pela versão de nós mesmos nesse lugar. Então, o episódio de hoje eu queria começar com esta frase, porque eu estou há 8 meses no Brasil, vou fazer agora 8 meses, e eu estou nos últimos dias, últimas semanas, por aqui, por este país que é casa, e este ano é a terceira vez que eu venho para cá, terceira temporada que eu passo no Brasil, e nesta temporada eu tornei-me cidadã brasileira. Então, além de nacionalidade portuguesa e cidadã do mundo, agora tenho um CPF e sou reconhecida como brasileira, né? Eu sou filha de um pai brasileiro. E queria trazer isto porque nestes dias principalmente tenho debatido muito sobre o que me faz ser tão apaixonada pelo Brasil. E chegou-me alguma frase do género e ressoou assim bem forte no meu corpo, no meu coração. Eu queria falar sobre isso e até fazer uma integração do que é que foram estes meses aqui no Brasil. Então talvez este episódio seja mais para mim do que para vocês. Mas como eu acredito que parte daquilo que eu vim fazer nesta vida aqui, né, é muito esta expressão autêntica, é muito viver a minha vida nesta autenticidade e comunicar, e que as outras pessoas possam presenciar, ver isso, quase como, não gosto da palavra autorização, mas um questionamento, levantando um questionamento. Se esta pessoa está a fazer assim, se calhar estas regras que me são ditas podem ser questionadas. Eu posso criar a minha nova forma de como eu gostaria de viver. Eu gosto de pensar nisto. Então, este episódio vai ser sem qualquer roteiro, sem nada muito pensado ou elaborado, e uma conversa sincera, crua, honesta, viva, a partir desta frase que é o que me faz ser apaixonado ou gostar tanto de algum lugar, de algum destino, na verdade é quem eu sou nesse lugar. E o Brasil permitiu-me realmente ser quem eu sou. E hoje eu até escolhi vir aqui em vídeo, então, além do episódio no Spotify, do áudio, eu também estou em vídeo. Para ser assim, transparente, para ser quase como um café juntinho. Claro que eu estou aqui com o meu café, né? O nome inicial do podcast. E começando por isto que eu senti desde a primeira vez que eu coloquei os pés no Brasil, né? E muito alimentada também por esta projeção e este desejo de quando eu chegar ao Brasil eu vou poder ser quem eu sou. Então eu cresci em Portugal, numa cidade, aliás, numa vila muito pequena, onde eu me senti toda a minha vida deslocada, eu não sentia que a minha família me compreendia, e havia quase como uma piada interna de que eu era mais brasileira do que portuguesa, porque eu falava muito, porque eu era muito extrovertida, muito dada, e que isso eram características mais brasileiras do que portuguesas. E desde a primeira viagem que eu vim, da primeira temporada que eu vim para o Brasil e que eu pisei em Florianópolis, que é a Ilha da Magia, que eu já conheço desde criança, porque eu tenho família aqui, que eu só reencontrei este ano, então há toda uma jornada, há um caminho, uma história bem grande assim da minha vida com o Brasil, com a ilha também. Mas desde esse momento que eu pisei aqui que eu me senti muito pertencente, e à medida que o tempo ou que eu ia convivendo com as pessoas aqui, passando tempo no Brasil, é que eu fui reconhecendo características minhas, traços de comportamento mais característicos de quem é português, digamos assim, mais culturalmente portugueses. Então, na verdade, eu fui-me reconhecendo no Brasil mais portuguesa, porque eu sempre achei que era mais brasileira do que portuguesa, né? E hoje reconheço-me muito com este misto dos dois. Mas isto tudo para dizer que o Brasil permitiu-me expressar partes de mim que eu tive reprimidas durante muito tempo, principalmente em relação às minhas
repressão visual, no sentido de ousar colocar rastas no cabelo, num cabelo mega colorido, as tatuagens visíveis, o estilo mais alternativo que eu sentia que trazia olhares e repressão em Portugal, e aqui era... ninguém quer saber. Ninguém quer saber, e eu estou nas comunidades onde as pessoas estão assim, então senti-me muito pertencente, muito acolhida. Entrei logo em bolhas muito pequenas, que eu sentia dificuldade em conectar em Portugal, então bolhas queer, comunidades não ONU, mesmo também de artistas, terapeutas, todo esse mundo, eu me fui inserindo aqui, e que eu reforcei muito, criando laços mais fortes em 2024, quando vim, e no ano passado, né, que foi quando eu vim para o Brasil e permaneci até agora, reforçando ainda mais e criando ainda mais impacto em mim. Também nas questões da sexualidade. Então este ano, quando eu voltei, eu vim fazer mais uma formação dentro da área da sexualidade consciente, relacionando também com outras formações de trauma que também já fiz aqui. Em 2023, quando eu vim, também vim fazer essa especialização em trauma com uma equipa de psicólogas. Também tinha a supervisão, né, psicólogas e psiquiatras, que também me ajudou a evoluir muito, que não fazia parte dessas bolhas, mas que mesmo sendo bem diferentona e de um mundo que essas pessoas não faziam parte, eu senti-me acolhida, estava num sítio sem julgamento, enquanto que em outros lugares em Portugal eu não sentia isso. E, enfim, este ano então fiz essa formação, e foi uma formação também que eu senti que me permitiu integrar muitas coisas deste caminho que eu venho a trilhar desde 2018, com a parte da sexualidade, com este mundo do Tantra, que foi apresentado para mim, muito também inicialmente com a parte do Neo-Tantra, né, de catarses, de várias coisas. Isto dava só um episódio de um podcast a falar sobre esta parte de traumas sexuais, de exploração do corpo, de como é que foi a minha relação ao longo da minha vida com a minha vulva, a questão com o prazer, com orgasmos, a ejaculação feminina, tudo isto é um mundo. Então, estes meses, que foram meses de além de trabalho teórico, semanal, também práticas, com rituais tântricos, com liberações somáticas, com o trabalho que eu estava a fazer em paralelo, foram meses muito profundos, em que Tantra, e isto é importante trazer, até porque eu sempre fui alguém que foi buscar profundidades, que sentiu esse chamado para trabalhos de sombra. Então, desde que eu entrei no mundo do desenvolvimento pessoal e comecei a ter crises de identidade, porque aquilo que eu estava a viver não fazia sentido para mim, que raio de vida é que eu estou a viver? Estou a viver a vida que os outros querem para mim, eu segui este caminho e não estou feliz. Então desde aí que eu comecei a aprofundar muito, então 2027, 2028 ainda mais, e desde então, né, 2028 foi quando surgiu o Tantra na minha vida. E o Tantra, que é muito confundido, né, porque o que chega na Europa, no Brasil também, é muito Neo-Tantra, muito relacionado com a parte da catarse, e o Tantra e muito sexualizado também, quase como se o Tantra fosse as massagens tântricas, que mesmo assim têm várias nuances e entrelinhas que é preciso olhar e ter cuidado. E Tantra, para mim, daquilo que eu acredito, né, que há um ano, por exemplo, eu estava na Índia a estudar sobre isto. Tantra é sobre morte, e morte foi muito do que eu vivi nestes últimos meses, e se calhar das mortes e trocas de pele mais dolorosas que eu já experienciei, e eu já fiz várias trocas de pele, né? Eu considero uma metamorfose ambulante. Sinto que estou sempre neste processo de morte e renascimento, mas estes meses levaram-me para uma morte de uma identidade
que era muito forte em mim, que era tipo o meu núcleo, né? Que é esta identidade desta Karina que tem um traço de rebelde, que vai à frente e faz as coisas, que levanta várias bandeiras, né? E foi assim, várias práticas de rituais e práticas somáticas que mexeram muito com o meu sistema, que me trouxeram até dores somáticas, né? Senti mesmo que estava tipo a parir-me novamente. A parir-me novamente deste lugar de que eu não preciso sustentar e de associar determinadas bandeiras a mim. Também de um lugar de integração, de ok, elas estão aqui, ok, eu posso adicionar outras, ok, está tudo bem em se calhar as pessoas me lerem de outra forma, não preciso de segurar estas bandeiras ou rótulos que até então me protegeram, até então me deram lugares onde eu me sentia pertencente. E este processo de desconstrução de identidade é muito louco porque essa identidade que eu construí tipo, durante 28 anos da minha vida, né? Que eu sinto que foi um processo, né? Desde 2024, 28, 29 anos, desde 2024, depois de uma cerimónia de ayahuasca e de uma semana intensa de xamanismo, eu comecei a procurar fazer esta integração de várias partes de mim, né? Como se eu tivesse a dividi-las, só que para integrar estas várias partes eu precisava tirar o CEO que estava à frente para integrar outras que eram reprimidas, ou outras que se mostravam no palco e que não permitiam que outras partes tivessem luz. Nossa, parece muito que estou assim num discurso um discurso que é difícil de entender. E às vezes eu sinto que é difícil as pessoas me entenderem porque sou muito consciente dos meus processos internos, mas para quem não está habituado a escutar estas vozes internas, a entender as emoções que vêm, pode parecer algo muito louco. Enfim, deixa eu ir buscar outra vez a linha, onde é que eu estava. E este processo de morte e renascimento, né? De tirar a parte, deixar morrer aquela identidade que foi a identidade que tu construíste para sobreviver a algo. Então, este processo, ele é doloroso, difícil, ele manda-te saltar por um precipício sem tu saberes que lá embaixo está uma rede. E às vezes, este salto, né, que às vezes em terapia, quando, por exemplo, percebemos que os nossos cuidadores não foram nossos cuidadores e nós não queremos olhar para isso, é esta sensação de, afinal, toda a minha vida, tudo aquilo que eu acreditava não era real. Onde é que está o meu chão? É muito esta sensação. E fazer este salto também foi confiar que eu sei qual é esse chão, porque ao longo destes anos eu estive a construir essa rede que me permite agora saltar deste andar e saber que eu vou ter onde cair. Vou ter esta rede, que é uma rede feita por ferramentas que ao longo destes anos eu fui acumulando para gestão emocional, para regulação do sistema nervoso, de ferramentas que me ajudam na elaboração, na análise do meu discurso mental, ferramentas que me ajudam, né, na parte corporal também, e rede de apoio também. Então sinto que foi muito esse salto assim para uma nova identidade, para eu assumir também essa identidade em dezembro, né? Tanto que eu comecei a fazer o ano solar, que
que é um ano solar para mim, né? Deste sol interno, de eu me coroar novamente a mim, a pessoa que vai construir esta forma de viver que é única e que é alinhada com o meu sentir, né? E isto sempre foi algo que eu desejei profundamente e que eu procurava ativamente também, mas que ainda era difícil, porque se nós estamos a desbravar caminhos que nós não temos referência de onde é que vai dar, como é que se faz, como é que eu corto este tomate que está à minha frente. Então sempre foi um desejo muito profundo em mim, assim, desde a minha adolescência, de eu quero viver uma vida que faça sentido para mim e não para os outros. Eu sempre tinha este medo, o meu maior medo é chegar aos 70 anos e perceber que não vivi a vida que quis. Então isto sempre foi um motivador muito forte para eu explorar o que é que são os meus reais desejos, o que é a minha expressão mais autêntica, o que é que sou eu quando eu não tenho o que performar, o que é que sou eu quando eu estou sozinha, como é que eu me relaciono comigo, como é que eu me relaciono com pessoas que são próximas e como é que eu me relaciono quando estou a entrar num ambiente e quero encaixar ou ser percebida de determinada forma. Então, várias camadas e processos aqui. E sinto que coloquei essa coroa e defini qual é o alvo para este ano, tipo, onde é que é o topo da montanha que eu quero chegar, né? Que é muito, eu tenho toda esta clareza, tenho todas estas ferramentas e agora como é que eu trago isto para o mundo de me expressar, né? Então sinto que este ciclo de Capricórnio, que foi no final de dezembro até janeiro, foi colocar esta coroa e que depois entrou logo o rebelde, né? Que veio com o aquário, este arquétipo dentro aqui desta jornada do sol interno que eu estou a fazer e que estou também com outras pessoas estão comigo, eu estou a guiar essa jornada. E este rebelde foi onde é que está. Ok, no ciclo anterior eu estava a perceber, eu quero assumir este reinado, vou colocar a minha coroa, então eu tenho que perceber onde é que eu estou, onde é que há padrões de comportamento que já não fazem sentido, lugares onde já não faz sentido eu estar, o que é aquilo automático, qual é, ou seja, onde é que está, o que é que está à minha volta, então onde é que eu estou, assim, o ponto de partida. E quando se entra o aquário, entra este arquétipo do rebelde, é o chamado para a aventura. Aí eu perceber, ok, eu estou a repetir este padrão familiar que eu não quero. Então, isto aqui é para questionar, é o chamado para eu deixar de fazer assim. O rebelde, ele vem para quebrar, ele vem para ousar, ele vem para questionar, ele vem para incendiar com as estruturas que já não servem. E em fevereiro, porque entrou Aquário, né? Era aqui o carnaval, as pessoas estavam todas ao rubro, né? Eu fui fazer mais uma cerimónia da ayahuasca, que eu já não fazia desde 2024, e que abriu portas para a minha espiritualidade assim de uma forma que eu nunca tinha sentido. Eu já tinha sentido já me tinha sentido enredeada por entidades, orixás, mas nunca tinha incorporado. Então foi bem forte para mim, e foi bem importante para mim também ter ido a São Tomé, ter consagrado os jonguitos também, eu ter consagrado os jonguitos novamente, eu ter tido este contacto com esta medicina, usar esta medicina para uma integração também destes 2 anos que eu vivi, né, nesta desconstrução, nesta grande morte e renascimento de uma identidade que me protegeu muito, que me permitiu identificar com pessoas, que me permitiu construir a rede para eu ser. Então sinto que foi isso, que foi muito isso, né? E que ao mesmo tempo estavam também a surgir movimentos que estavam a ser paridos, projetos com outras pessoas, né? Que são pessoas que já estão aqui na rede em Floripa,
foi o Ousar, o movimento Ousar, né? Que é um movimento para quem ousa amar no plural e transformar a não monogamia em algo real, então algo bem presente em mim também desde 2024, que eu sentia que era isto, né? Que esta diferença entre Portugal e Brasil para mim é aqui eu consigo viver isto, em Portugal eu ainda não consigo, ainda está muito na teoria, falta prática. Então, que espero mudar isso, né? Houve também um encontro, antes de eu vir esta temporada para o Brasil, eu fiz o piquenique na Mon, lá com as Tertúlias não monogâmicas do Porto, e quero criar também esta conexão. Então, deixar de viver... Nossa, estou a ser muito picada. Coisas de viver, estar num lugar tropical. Enfim, aqui a coçar-me com comichão. É isso. Este podcast também é real, também é autêntico, é espontâneo, genuíno, vivo, orgânico. Na medida que eu estou aqui a falar convosco, é como se eu estivesse literalmente sentada convosco a tomar café. Então, sem cortes. Então surgiram também esses movimentos, né, que já aconteceu a primeira imersão aqui em Floripa, já aconteceram 5 encontros, já estou quase a retornar em Portugal e levar este movimento também para aí, para lá. E também a voltar mais cedo do que era suposto, porque Portugal chamou-me e eu acho que Portugal me chamou, assim, nisto que eu vou fazer durante um ano de xamanismo, por aí. Deste lugar de eu aceitar o meu país, o país que me criou, onde eu nasci, né? Quase como se fosse este pai. Apesar de ser a minha mãe que é portuguesa, né? Mas eu vejo Portugal mais como neste lugar de pai. De ser mais severo, mais rígido, mais do controlo, mais fechado. Que não tem que ser assim, meu pai não é todo assim. Por exemplo, mas acho que é porque esses lados eu ao mesmo tempo estou a partilhar isto, já está aqui um pensamento de tipo, estes papéis de género e também do papel do que é o pai e a mãe, né? Isto também podia ir buscar coisas da análise, da psicanálise, coisas do Winnicott, deste lugar do pai e da mãe, dos cuidadores. Mas enfim, a dispersar. Talvez este processo de integração do que eu vivi aqui e da intensidade que eu vivi aqui, e que eu vivi se calhar não só nestes 8 meses, mas nestes 2 anos, né? Desde 2024, daquela cerimónia da Ayahuasca. Sinto que vivi um processo grande de morte e renascimento, e que estes 8 meses foram muito de como se eu tivesse a testar estas skins no mundo e solidificar este lugar aqui no Brasil, né? Que eu posso ser todas estas identidades, e que agora que eu vou retornar para Portugal é quase como se fossem as minhas provas. Tanto que isso até vai coincidir, né? Dentro do ano do Sol Interno. Agora estamos no Peixes, né? O peixinho que está a sonhar com estas novas possibilidades, e que quando entrar Áries, Carneiro, que vai ser o guerreiro, que vai ser fogo, que vai ser um momento de ação e ir para o mundo, e este momento de individualidade também vai ser o momento em que eu vou retornar a Portugal. Então vai ser vai ter também estas provas de testar esta nova identidade em sítios e em lugares que antes eu não conseguia ter esta nova identidade. Ser esta versão espontânea, autêntica, orgânica, viva, fluida, né? Tudo que eu sou, sem as capas para me proteger. E não significa que nós não vamos ter as capas. Essas capas, esses papéis, nós podemos sempre usar. A diferença está em não precisar deles, né? E escolher usar apenas
Nem sei, porque facilita de alguma forma, porque é necessário para manter um ambiente harmónico, mas não é uma necessidade, né? Ser capaz de suster o lugar sem elas. Será que está a fazer sentido o que eu estou a falar? Como é que será ouvir este podcast daqui por 1 ano, 2 ou 5? Quase que estava para fazer aqui uma carta ao futuro. É um ótimo exercício, by the way. Para quem nunca fez, super recomendo, super ponho sempre os meus clientes a fazer. E, inclusive, eu fiz para o final do próximo ano, ou seja, deste ano, em dezembro. Né? Como é que eu vou estar em dezembro? Depois de tantos meses em Portugal, que é esse que está no plano. Acho que vou terminar este episódio por aqui, sem conclusões. Mas com este desejo profundo de sentir também que Portugal pode ser casa, de que é seguro eu ser todas as minhas versões e multiplicidades em Portugal também. Porque nos outros lugares, né, desde 2019 que eu viajo, eu já consegui explorar várias versões minhas. Aqui no Brasil não explorei todas. Né? Estou a dar a cara para movimentos bem grandes que são assuntos muito tabus, seja da sexualidade, seja relacionadas com a não monogamia. Então, suster esses lugares também em Portugal. Abrir espaços sobre isto também em Portugal. Então vamos testar. Por hoje é isso. Vemo-nos no próximo episódio.